Bom dia, caros alunos, aqui diretamente do canal Educação, sou o professor Tássio Carvalho, a gente está iniciando a disciplina de Introdução ao Direito Penal. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui junto com vocês, estar acompanhando, né, esta disciplina, estar no curso de Serviços Jurídicos, apoiando aí vocês nesse processo de conhecimento, de formação, e juntamente com o professor Laudo e outros professores, a gente vai estar complementando esse processo de ensino-aprendizagem. Então, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos nesse processo. É extremamente importante vocês se sentirem pertencentes, né? A nossa aula é transmitida para todo o Piauí e a gente fica muito feliz de estar chegando aí até ao polo de vocês, ao pessoal de Esperantina, Diogo Napoleão, João Costa, né, Joaquim Pires, Ribeiro Gonçalves e as demais cidades. Então, a gente vai estar aqui ao longo da aula contextualizando o nosso conteúdo. É um momento introdutório, a gente vai apresentar os pontos preliminares, né, do entendimento do direito penal. A gente vai apresentar a evolução histórica, pessoal, do entendimento do direito penal. E aí é extremamente importante, né, a gente ter esse pontapé inicial para que vocês entendam que o direito penal tem toda uma história, né, como todos os outros direitos, tem uma evolução histórica ao longo desse processo. A gente vai ter algumas questõezinhas para praticar e aí a gente vai estar reforçando esse processo de ensino-aprendizagem. Então, contem comigo, participem no fórum, tá certo? Que a gente está aqui para colaborar e construir esse conhecimento junto com vocês. Então, vamos apresentar o nosso roteiro de aula. Seguindo aqui. Então, a gente tem como roteiro de aula, pessoal, objeto do conhecimento, as noções básicas de direito penal, notas preliminares do direito penal e evolução histórica do direito penal e escolas penais. E aí o objetivo é conhecer as noções preliminares, né, do direito penal e a evolução histórica do direito penal e as escolas penais. E aí, da teoria à prática, nós teremos as resoluções de questões durante a aula e para casa. Então, pessoal, na aula de hoje, é muito mais importante que vocês entendam este processo, né? Como foi que evoluiu, como foi que foi gerenciado nessa construção do nosso direito. E aí a gente traz para vocês, né, algo extremamente importante, que com a luta da sociedade, né, a construção das cidades, dos estados, dos países, né, porque a gente pega toda uma revolução histórica, né, a gente vivencia um pouquinho da história, e aí isso é muito interessante porque vocês conseguem fazer os links, né, com outras disciplinas, e aí vocês vão perceber, né, que ao longo dos tempos o direito penal ele foi evoluindo, né, conforme a sociedade, o padrão daquela sociedade, né, que pleiteava e lutava por alguns direitos. Então esse direito evoluiu bastante e a gente vai perceber isso, né? A gente vai perceber um direito penal bem arcaico, né? Lá bem antes de Cristo, né? A gente vai apresentar para vocês até chegar aos dias atuais, né? A gente vai apresentar as escolas, todas as escolas que influenciaram o direito brasileiro, né? O direito penal brasileiro. Tendo em vista que qualquer direito do Brasil, ele sofre influência, né, dos direitos, seja das vivências dos países de primeiro mundo, da Europa, dos Estados Unidos, enfim. Então a gente vai trazer todo esse gerenciamento, né, de entendimento para que vocês possam compreender a que ponto se iniciou, né? A gente vai adotar, pessoal, doutrinariamente, né, sempre vai existir um ponto de referência, e aí a gente escolheu aqui entre os teóricos, né, que trabalham direito penal, essa projeção, né, de ponto de referência, que é o ponto de início, né, para demonstrar para vocês essa evolução. Então, a gente vai iniciar com a apresentação do conceito, né, de direito penal, a evolução. A gente tem uns toques, né, de alguns doutrinadores, a gente vai estar apresentando para vocês quando é a doutrina majoritária, quando é a doutrina minoritária, para que vocês tenham conhecimento, pessoal. E deixar claro para vocês que nesse processo de ensino-aprendizagem, a gente não está, no momento, né, a gente está utilizando metodologias ativas, a gente está aqui diretamente do canal Educação, auxiliando vocês nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente vai ter aqui, ao longo da nossa aula, né, a apresentação do nosso conteúdo, questões reforçadoras do conhecimento e questões para casa, né, para que vocês ainda possam treinar. Então, vocês precisam ter uma rotina de estudo, né, direcionada para que vocês organizem, né, o tempo de vocês, conforme a realidade de cada um, né, para que possa absorver esse conteúdo e ir agregando, porque cada aula é
uma evolução. Então, a aula de hoje, a próxima semana a gente vai apresentar um novo conteúdo, mas vai ter um link, né? Porque a gente vai estar apresentando da base preliminar do entendimento do direito penal e assim evoluindo, né? Chegando a outras explanações até a nossa realidade atual do que se vem a ser ao direito penal. E aí, claro, a nossa disciplina é a disciplina introdutória de direito penal. A gente vai trazer os principais pontos, esclarecimentos sobre o que vem a ser, né, esse direito penal, para que vocês tenham esse conhecimento, né, tenham toda a abordagem desse processo vinculado nesse processo de ensino-aprendizagem, tá certo? Então, a gente vai aqui iniciar o primeiro ponto da nossa aula, que é a parte introdutória dos conceitos, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, o Código Penal, pessoal, ele é exatamente, e a gente vai marcando aqui algumas observações para vocês. O Código Penal é um conjunto de normas condensadas num único diploma legal, né, em que vai visar tanto a definir os crimes, proibindo ou impondo condutas, sobre a ameaça de sanções para os imputáveis, né, e a medida de segurança para os inimputáveis. E aí esse Código Penal, pessoal, a gente tem um diploma legal único, ele não é um diploma legal recente, né? Ele já é bem antigo, depois a gente vai apresentar o ano do nosso Código Penal, para que vocês tenham esse esclarecimento, né? E tenham esse conhecimento, exatamente, mas deixando claro para vocês que com o avanço da sociedade, né, com a evolução da sociedade, a gente vem tendo alterações de artigos, de incisos, revogações de artigos, e isso é o que, professor? É exatamente, pessoal, a mudança que a sociedade vem vivenciando. Então, a lei, ela, como um todo, né, não só o direito penal, ela vem evoluindo e deixando, às vezes, de existir algumas condutas que antes eram consideradas crimes e hoje já não é, por uma nova realidade da sociedade. E aí, ao longo da nossa disciplina, a gente vai apresentar algumas alterações, né, que se aconteceu durante o direito penal e que a gente vê, né, essa questão de ser tipificado ou não. Aqui no conceito, né, do que vem a ser o Código Penal, além das normas, né, que traz as punições, as medidas de segurança, a gente fala em imputáveis e inimputáveis. E aí a gente faz o link com a disciplina de direito civil. Os imputáveis são as pessoas que podem ser passíveis de ser punidas, né? E os inimputáveis são as pessoas que não podem ser punidas porque elas têm alguma questão, né, que impede. A gente vai apresentar isso para vocês no direito civil, o professor Laudo vai fazer essa construção de entendimento, né, e mostrar para vocês que existe essa diferença, né, e aí tem que ter um olhar diferente, né, na hora de tratar a lei, tá certo, pessoal? Então vamos seguindo aqui na observação. Também tem a possibilidade, né, de criar normas de aplicação geral, dirigidas não só aos tipos incriminadores neles previstos, como toda a legislação penal extravagante, desde que esta não dispõe expressamente de modo contrário, né? E está conforme, pessoal, o artigo 12 da parte geral do Código Penal, que é a nossa Lei 7.209 de 84. Então, nesse artigo 12 diz: as regras gerais desse Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então a gente vai ter, pessoal, e aí aqui é um outro ponto X, né, importantíssimo da gente apresentar para vocês. Além da gente ter o Código Penal, né, que é nosso código que apresenta a legislação penal, a gente vai ter outras leis que vêm contribuir nesse processo, trazendo informações e situações direcionadas ao entendimento do Código Penal. Então a gente vai ter a Lei Maria da Penha, por exemplo, que é uma lei de 2006, que vem a contribuir, né, na tipificação da violência contra a mulher. Então a gente vai ter esse olhar, né, não só a Lei Maria da Penha, mas outras legislações que vêm a somar, né, e contribuir para o direcionamento do entendimento do direito penal, né, e vem justamente acompanhando esse processo evolutivo. Então a gente traz essa informação para vocês. No próprio código diz que existe essa possibilidade, né, de ter algumas leis que venham, mas elas não vão ser contrárias, né, exatamente, elas vêm para somar a todo o processo do entendimento do direito penal, tá certo? Então vamos seguindo aqui, pessoal. A finalidade do direito penal, pessoal, é exatamente proteger, né, então aqui é extremamente importante a gente apresentar aqui a finalidade, é proteger os bens mais importantes e necessários para a própria sobrevivência da sociedade.
Então, a missão do direito penal, pessoal, é a proteção dos bens jurídicos, através da cominação, aplicação e execução da pena. Então, o que é que a gente tem aqui, pessoal? A finalidade do direito penal é, proteger a sociedade daqueles que não estão seguindo exatamente todo e qualquer regramento, né, que tem uma legislação por trás e direciona toda a aplicação, né, da lei de forma nacional no nosso país. Então, essa finalidade, né, não só do direito penal, mas a gente está frisando a nossa disciplina da introdução ao direito penal, ela tem a finalidade de proteger os bens mais importantes, né, que é a vivência, né, a convivência da sociedade como um todo no nosso país, né. Então, isso abrange a nossa legislação, ela tem a finalidade de dar essa proteção jurídica, né, a todo e qualquer indivíduo que esteja localizado dentro do nosso país. A gente vai entender que vai ter a influência também da questão de forma excepcional, né, de pessoas brasileiras que estejam no exterior, que cometam algum crime, né, enfim. Então a gente vai apresentar isso aos pouquinhos para vocês, mas só deixar claro, né, que a finalidade desse direito penal é exatamente proteger as convivência, né, daquela sociedade que está ali, que é a nossa sociedade brasileira, né. E aí isso nos outros países também vai ter seus direcionamentos, né. Cada país vai fornecer a sua estrutura, né, de legislação para tipificar a questão do direito penal, né? Então, na nossa realidade, a gente vai apresentar uma evolução histórica, logo mais, em que a gente vai mostrar o quanto isso influenciou, né? Não só a nossa história, pessoal, mas a história de vários outros países, né? Até a construção do seu ideário de entendimento, né? De como chega hoje a perceber a esse direito penal. Então, vamos seguindo aqui na apresentação, tá bom, pessoal? Então, a pena ela é simplesmente um instrumento de coerção, né, de que se vale o direito penal para a proteção dos bens, valores e interesses mais significativos da sociedade. Com o direito penal se objetiva-se, pessoal, tutelar os bens, né? Então, aqui também a gente vai marcar para vocês. Tem o objetivo de tutelar os bens que, por serem extremamente valiosos, né, não do ponto de vista econômico, mas sim político, né, não podem ser suficientemente protegidos pelos demais ramos do direito. Então, o direito penal ele vem a trazer essa legislação, né, o direcionamento de trazer tipificações, né, trazer uma legislação condensada, né, num código, além das legislações especiais que contribuem nesse processo, para tipificar, né, e proteger o indivíduo na sociedade. Então, seguindo aqui para o próximo slide. Falando ainda da finalidade do direito penal, né? E aí, quando se diz, pessoal, ser político, o critério de seleção dos bens, né, a serem tutelados pelo direito penal, é porque a sociedade, dia após dia, evolui. Então, aqui, pessoal, é o ponto-chave da nossa aula. Com a evolução da sociedade, os nossos direitos, né, como um todo, vai se modificando. Então, a gente tinha, pessoal, por exemplo, no passado, a configuração do crime de adultério. E aí isso foi modificado, né? Claro, a sociedade avançou, os direitos se modificaram, né? As lutas de igualdade, né? A questão da dignidade da pessoa humana. E aí com essa evolução, como um todo, né? Automaticamente, isso no processo, né, legislativo, né, de si, judiciário e toda a estrutura do Estado, né, sofre essa influência, e aí foi se criando leis, né, se modificando, atendendo os anseios da sociedade, né. Então, conforme a sociedade ela vai evoluindo, automaticamente esse processo, né, de lutar por melhorias, melhorar esse processo do controle, né, de leis para garantir, né, essa segurança jurídica para a sociedade, ela vai se acompanhando. Claro, pessoal, que não é assim da noite para o dia. Quando a gente for apresentar a legislação para vocês, vocês vão perceber que a gente vai ter legislações, né, que foram feitas em 90, né, em 1990, outros em 2005. Então tem todo um processo legal, né, tem todo um regramento até uma legislação entrar em vigor exatamente e poder ser aplicada naquela sociedade, né? Então não vai existir nenhum crime se não tiver, pessoal, exatamente uma lei por trás daquilo, né? E que venha realmente já ter o vigor exato e possa estar sendo influenciado, né? Para que se possa punir o indivíduo que não acompanhe, né, uma conduta que é
recriminada naquele momento social. Então é extremamente importante, tá, a gente ter essa percepção. E aí, continuando aqui, pessoal, deixar um abraço aqui para o Joseni Fernandes, que é professor assistente, que está aí junto com a gente, nosso colega, um grande irmão aí, e aos demais colegas dos outros polos, né, de Bom Jesus, Padre Marcos, Júlio Borges, Várzea Branca, né? Então, a gente está aí com grande quantidade de alunos acompanhando o nosso processo de ensino, né, da nossa disciplina. E fiquem ligados aí, porque a gente tem muita coisa importante a apresentar para vocês na aula de hoje. Então, a gente tem aqui, pessoal, dentro da finalidade do direito penal, bens que em outros tempos, eles eram tidos como fundamentais e por isso mereciam a proteção do direito penal. Hoje já não gozam desse status. Então, com a própria evolução da sociedade, algumas legislações elas deixam, ficam obsoletas, elas são revogadas, é criada uma nova legislação e se sobressai aquela anterior, então aquela outra deixa de ter efeito e vem com essas modificações, acompanhando a evolução social. Um exemplo disso, pessoal, foi a revogação dos delitos de sedução, rapto e adultério, levada a efeito pela Lei 11.106, de 28 de março de 2005. Então, vocês percebem aí que não é uma legislação tão antiga, e que ela trouxe, essa revogação do crime de adultério, de sedução e rapto. Então, isso foi em 2005 que, com essa lei, teve essa revogação. Deixou de ser tipificado como crime, E aí a mulher, pessoal, na década de 1940, é um período que foi editado, o nosso Código Penal, em que cuja parte especial, com inúmeras alterações, ainda se encontra em vigor, é completamente diferente, daquela que participa da nossa sociedade já no século XXI. E aí aqui é uma área que eu gosto de trabalhar bastante, que é a questão da mulher. Eu acho que nós, como sociedade, a gente tem esse dever muito grande, e aí se a gente buscar a nossa história, pessoal, é muito interessante esse link, quando vocês conseguem interligar as disciplinas, A gente vê o quanto essa mulher conquistou espaço na nossa sociedade. Desde o direito ao voto, ao direito de sair de casa, ser a dona da casa, a cuidadora da família e dos filhos, do marido, e ela buscar essa independência, com os movimentos feministas que aconteceram em todo o mundo, e aí no Brasil também foi influenciado nesse processo, e ela buscou o seu trabalho, a sua independência, para não depender do marido, muitas vezes nem constituir família. E toda essa luta, todo esse movimento, não só da mulher, pessoal, mas várias outras questões impactaram, na nossa legislação. E aí a gente traz aqui como destaque, a mudanças nas nossas legislações que influenciaram, a gente vê o Código Penal, ele é um código que tem um certo tempo já de construção, de funcionamento, de validade na nossa sociedade, mas ao longo dos anos, com os movimentos, as lutas da nossa sociedade, dos indivíduos, buscando e pleiteando as questões dos direitos, vem se modificando. E a gente destaca a questão da mulher, porque realmente, ao longo do processo, vocês que também estudam a história, nós temos a nossa história do nosso país, a gente vê o quanto essa mulher conseguiu garantir, a sua liberdade, a sua independência dentro dessa sociedade. Então, é uma vitória muito grande que não foi da noite para o dia, A gente consegue visualizar todo esse processo de luta que durou e percalço por anos, mas que vem se modificando e acompanhando toda a evolução da nossa sociedade. Então, vamos seguir aqui, mais para a gente contextualizar com vocês, pessoal. A finalidade do direito penal, pessoal, a gente vai marcar aqui também para vocês, que é outra observação, é proteger os bens essenciais da sociedade quando esta tutela não se faz mais necessária. Ela deve afastar-se e permitir que os demais ramos do direito assumam, sem a sua ajuda, esse encargo de protegê-los. Então, deve encontrar, pessoal, quais são os limites para a sua proteção por meio das normas penais. Aí também, pessoal, vai fazer parte dessa missão conter a fúria legislativa, que é o desejo incontido do legislador de criar tipos penais, proibindo ou impondo determinados comportamentos cujos bens não mereciam ser protegidos pelo direito penal, mas sim por outros ramos do ordenamento jurídico menos radicais do que ele. E aí a gente vai ter, pessoal, ao longo da nossa história, da nossa evolução, da nossa legislação como um todo,
criação de leis, né, que muitas vezes, em algum momento, ela não é muito bem direcionada, muito bem percebida, e aí ela acaba sendo inconstitucional. E é interessante porque se ela for contrária ao que direciona, né, a nossa Carta Maior é a nossa Constituição Federal de 88. Então, se alguma legislação, né, ela venha a ser contrária aos direcionamentos, aos princípios gerais do direito, né, que vai estar lá direcionados lá dentro da nossa Constituição, e ela que representa a nossa Carta Maior, trazendo, né, toda a estrutura para o entendimento dos nossos outras legislações, né, e isso traz também para o Código Penal, ela pode ser decatada, né, a sua inconstitucionalidade, ela pode ser revogada com a nova análise, né, posicionamento jurídico dos nossos tribunais superiores. E aí isso não só no direito penal, mas como toda e qualquer legislação, se tem essa modificação, né? Às vezes não foi muito bem avaliado, existe vários contextos, pessoal, por trás disso. E, claro, é muito complexo também criar uma legislação, né, e atender com toda a satisfação, todo o processo, né, a toda a sociedade. Então, vai se modificando, vai se adaptando, né, para que se possa exatamente contribuir, né, para uma vivência geral dessa sociedade. Vamos continuando aqui, pessoal. Então, as primeiras fontes, pessoal, de pesquisa, elas se encontram na Constituição Federal, né, que é a nossa Carta Maior. Os valores, pessoal, abrigados pela Carta Magna, né, que é a Constituição Federal de 88, e aí a gente destaca aqui, pessoal, dentro da nossa Constituição vai se tratar, né, a questão da liberdade do indivíduo, a segurança, né, o bem-estar social, a igualdade e a justiça, né, que são de tal grandeza que o direito penal não poderá virar-lhes as costas, né, então vai servindo a lei maior de norte ao legislador na seleção dos bens tidos como fundamentais. Então, a nossa Constituição, ela traz toda essa garantia, né? Com atendimento à liberdade do indivíduo, à segurança, ao bem-estar social, à igualdade e à justiça. E aí o nosso Código Penal, ele vem, né, com o intuito de acompanhar, né, e trazer legislações que possam atender essa demanda do nosso indivíduo nessa sociedade, tá certo? Então, a Constituição Federal, pessoal, ela exerce um duplo papel. Então, se de um lado orienta o legislador, né, elegendo valores considerados indispensáveis, né, à manutenção da sociedade, por outro, segundo a concepção garantista, né, do direito penal, ela impede que esse mesmo legislador, com uma suposta finalidade protetiva de bens, proíba ou imponha determinados comportamentos violadores, né, de direitos fundamentais atribuídos a toda pessoa humana, também consagrados pela Constituição. E é justamente isso que a gente tratou na nossa aula, né? A gente diz para vocês que se alguma legislação, pessoal, independente de ser a de direito penal, Código Penal, ou qualquer legislação que venha tratar, né, a questão penal, se ela for contrária a todo o direcionamento da nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal de 88, essa legislação, os nossos legisladores, né, os tribunais superiores, vão estar se posicionando até por a própria visão deles, né, até por um chamamento da sociedade, decretar a inconstitucionalidade, né, tendo em vista que não está garantindo essa liberdade do cidadão, essa segurança jurídica, né, o bem-estar que está envolvido nesse processo de entendimento do direito penal. Então, aqui é mais para que a gente tenha, né, toda essa percepção, e olha o link, né, vocês estão tendo a disciplina, né, recentemente de direito constitucional. E ela é a carta principal, né, a gente tem toda essa percepção que ela é a carta maior que traz todo o direcionamento das nossas legislações. E isso é muito importante, pessoal, a gente conseguir contextualizar. A gente consegue aprender muito mais quando a gente começa a perceber e fazer o link das nossas disciplinas, né? Porque nenhuma disciplina, por mais que ela apresente as suas características, as suas demandas, né, de forma individualizada, mas vai ter um contato próximo, né? Vai ter algum direcionamento nesse processo. Então, é extremamente importante, no momento que vocês estiverem estudando, vocês refletirem, né, esse processo, contextualizar, né, buscar exemplos na internet. A gente está num processo tecnológico, né, a gente está transmitindo a aula aqui do canal Educação para todo o Piauí, e olha o que a tecnologia nos permite, né? E a tecnologia permite muito mais permite vocês a buscarem, né, o conhecimento, a exemplos, a textos, né, que venham a contribuir nesse processo de formação de cada um de vocês. E aí, com isso, contribui, né, para o processo de formação
integrado, né, de todos vocês que estão nesse curso de serviço jurídico, que vem a ser muito importante para vocês, pessoal, nesse processo formativo. Além disso, vocês busquem alcançar outros voos, né, buscar, além do nosso curso técnico serviço jurídico, sonhem a alcançar novos espaços, né, isso faz parte da natureza do ser humano, e é importante, né, a gente sempre está sonhando lá na frente para garantir a nossa estabilidade, a nossa evolução como ser humano nesse processo. Então, vamos seguir aqui ao nosso conteúdo, tá, pessoal? Então, o que é que a gente tem aqui para apresentar para vocês, pessoal? Então, a gente vai trazer aqui a informação dos Códigos Penais do Brasil, né? Então, após, pessoal, a proclamação da independência em 1822, e depois de ter-se, né, submetido às ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas, o Brasil editou, durante a sua história, os seguintes códigos. E olha o tanto de código que o Brasil teve, né? A gente traz aqui do professor Greco, Rogério Greco, num livro dele de 2022, é um dos grandes pesquisadores, né, dentro da área do direito penal, e a gente traz esse quadro ilustrativo, pessoal, para mostrar para vocês que a gente teve um Código Penal em 1830, depois ele foi editado, né, e trouxe o Código de 1890, depois veio o Código de 1932, 1940, né, o Código Penal, já em 1969, o Código Penal, embora publicado, né, ele entrou em vigor, nunca entrou em vigor, esse de 69, e aí em 1984, outro Código Penal, né, que traz a reforma da parte geral do Código, né, de 1940. Então a gente vê a evolução, né, do nosso processo, do nosso Código Penal aqui dentro da vivência da nossa realidade social do Brasil, e o quanto, né, a nossa legislação ela foi modificada. A gente percebe, pessoal, um lapso temporal, né, quando a gente vê aqui primeiro código, 1830, e aí ele traz, né, o Código Criminal do Império, que era o único a receber a denominação criminal. Aí só em 1890, né, 60 anos depois, tem essa modificação e traz o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. E aí já com outro lapso temporal, né, em 1932, tem essa modificação. Então é só o chamamento da atenção de vocês para essas modificações, né? Não é para vocês decorarem, é para vocês perceberem que não só o Código Penal, como as outras legislações, elas evoluíram, né, nesse processo. E aí esse quadro é mais exemplificativo para que vocês compreendam, tá? Então o nosso atual Código Penal, pessoal, ele é composto por duas partes. A parte geral, e aí aqui a gente vai marcar para vocês, só para que vocês tenham essa atenção, até porque durante a nossa disciplina a gente vai apresentar tudo isso para vocês. Então a gente vai ter, dentro do nosso Código Penal, duas partes. A geral, que vai estar entre o artigo 1º ao artigo 120, e a parte especial, pessoal, que vai do artigo 121 a 361. Então, é a parte geral do Código destinada, pessoal, a parte geral é destinada à edição das normas, né, que vão orientar o intérprete quanto da verificação da ocorrência, né, em tese de determinada infração penal. E aí a gente vai encontrar, pessoal, normas destinadas à aplicação da lei penal, né, preocupando-se o legislador em esclarecer, por exemplo, e a gente destaca aqui para vocês, quando se considera, né, praticado o delito, então o tempo do crime vai estar lá explicado, né, nessa parte geral do Código Penal. Ele vai cuidar também, pessoal, de conceitos fundamentais à existência do delito, como a conduta do agente, né, se ela é dolosa, se ela é culposa, bem como o nexo de causalidade entre este e o resultado, e elenca também, pessoal, causas, né, que excluem um crime, afastando a sua ilicitude, né, ou isentando o agente da pena. Não se preocupem com esses termos. Ao longo da nossa disciplina, a gente vai apresentar isso com clareza para vocês, apresentar quando é uma conduta culposa, quando é uma conduta dolosa, quando é uma situação ilícita, né? Então a gente vai ter muita coisa interessante, muita coisa que com certeza vai ser importante para o processo formativo de vocês. A gente vai ter muita coisa que às vezes vocês tem a vivência, mas não tem um entendimento, né, de legislação, da doutrina, né, então vocês vão acabar tendo um leque, né, de eu já conhecia isso, eu já percebia isso, então é isso. Então a gente vai trazer exemplos para que venha contextualizar, né, e poder somar nesse processo de ensino. Então a gente está trazendo os principais pontos, né, ao longo dessa primeira aula, para que assim a gente possa avançar dentro do nosso conteúdo, que é muito
importante, né, dentro da estrutura do direito, o direito penal. Então vamos seguir aqui, pessoal. A parte geral, pessoal, ela dita regras, né, que tocam diretamente a execução da pena infligida ao condenado, bem como a aplicação da medida de segurança ao inimputável e o semi-imputável. Ela enumera causas de extinção de punibilidade, também um ponto que a gente vai trabalhar ao longo da nossa disciplina. Ela vai ocupar-se, pessoal, de regras que são aplicadas, né, não só aos crimes previstos no próprio Código Penal, como também a toda a legislação extravagante. Então, aquelas normas que não estão contidas, né, no corpo do Código Penal, mas que dispõem também de matérias penais. São as legislações que a gente falou para vocês que vêm a contribuir, né, com esse processo do entendimento, né, do direito penal, né, como um todo. E aí a parte especial do Código Penal, pessoal, a gente vai trazer as observações. Ela é destinada principalmente, né, a definir os delitos. Então, olha aqui, definir os delitos e a combinar, né, as penas, embora ela contenha, né, normas de conteúdo explicativo, como, por exemplo, aquela, né, que definiu o conceito de funcionário público, por exemplo, está no artigo 327 do Código Penal, ou mesmo as causas, pessoal, que excluam o crime ou isentem, né, o agente de pena. Então, vai ter, ao longo também da parte especial, essa parte de explicação, né, e para que a gente possa entender a esse processo. O movimento, pessoal, de codificação que teve as suas raízes, né, no período iluminista e se concretizou no século XIX, né, e aí tinha a finalidade, né, de tentar acabar com a insegurança, né, e a incerteza que os inúmeros diplomas penais esparsos, né, traziam, principalmente pela falta de sistematização entre eles, né, que eram até muitas vezes contraditórios e incoerentes. Então, a própria evolução, pessoal, dos códigos penais, né, ela vem com esse processo, né, de dar maior segurança para a nossa sociedade. E aí, em nosso ordenamento jurídico penal, pessoal, existem dezenas, para não dizer centenas, né, de leis especiais ou extravagantes, definindo inúmeras infrações penais, a exemplo do que ocorre, né, com a tortura, o racismo, as drogas, os crimes hediondos e vários outros crimes, pessoal. Isso faz com que se perca, né, a visão sistêmica, proporcional e racional do nosso ordenamento jurídico penal, né, e surgindo dúvidas no momento de interpretação conjugada, né, desses textos legais. Então, a gente está aqui trazendo pontinhos importantes, né, que vão abrilhantar o nosso entendimento, né, do direito penal. O direito penal objetivo, pessoal, ele é o conjunto, aqui também outro destaque, de normas editadas pelo Estado, definindo crimes e contravenções. Então, a gente vai trazer a evolução desse conceito, né, do entendimento. Ele põe e proíbe, pessoal, determinadas condutas sobre a ameaça de sanção ou a medida de segurança, né, bem como todas as outras que cuidam, né, de questões de natureza penal, exemplo, excluindo o crime, né, isentando de pena, explicando determinados tipos penais. Então, o Estado, pessoal, ele sempre está atento ao princípio, né, da legalidade. Isso está na nossa Constituição também, que é um pilar fundamental, né, de todo o direito penal, pois aí, de acordo com a sua vontade política, né, ele dita normas de conduta ou mesmo, né, outras que sirvam para a interpretação e aplicação do direito. Então, o nosso direito penal, pessoal, ele traz esse princípio da legalidade. Uma lei, ela só pode ser cobrada, né, imposta ao indivíduo naquela sociedade, se ela for publicada, né, ela tem que ter uma legislação por trás para que venha, né, a ser cobrado a essas questões dentro da nossa sociedade. Então, o princípio da legalidade ele é muito forte nesse processo de entendimento, né, e traz esse chamamento, né, de uma legislação. Para ela ser cobrada, né, ela tem que ter uma lei ali por trás, em vigor, né, para garantir essa segurança, né, como um todo, tá? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Todas essas normas, pessoal, que ganham vida no corpo da lei, né, em vigor, ela forma o que a gente chama de direito penal objetivo. Então, é o conjunto de normas que, de alguma forma, cuida da matéria, né, de natureza penal. Então, a gente está esclarecendo para vocês, né, esse direcionamento, esse processo de entendimento do conceito, né, esse olhar para o direito penal de forma objetiva. Já o direito penal subjetivo, pessoal, ao seu turno, ele vem a ser, a gente vai destacar aqui para vocês, é a possibilidade que tem o Estado, né, de criar e fazer cumprir suas normas, executando as decisões condenatórias
proferidas pelo Poder Judiciário. Então, é o próprio jus puniendi, pessoal. E aí, se determinado agente, né, ele venha praticar um fato típico, antijurídico e culpável, abre-se ao Estado, né, o dever poder de iniciar a persecutio crimes in judicio, que é visando assim, pessoal, alcançar, quando for o caso, né, e obedecido o devido processo legal, e aí trazer um decreto condenatório. Então, o direito penal subjetivo, pessoal, ele tem como dever poder, que tem o Estado, né, de criar os tipos penais e de exercer, né, o seu direito de punir, caso as normas por eles editadas, né, venham a ser descumpridas. Então, aqui também a gente chama a atenção para vocês, né, desse processo, para que vocês percebam, né, essa complementação, pessoal, do entendimento do direito penal objetivo, direito penal subjetivo, que estão ali junto, né, e somam ao entendimento do que vem a ser o direito penal. Muitos institutos penais, pessoal, e aí a gente vai falar aqui da privatização do direito penal. Muitos institutos penais e processuais penais, eles foram criados, né, sob o enfoque dos interesses precípios, né, da vítima do que? Propriamente do agente, né, que praticou a infração penal. Então, a sua vontade, pessoal, ela é levada em consideração. Por exemplo, nas ações de iniciativa privada, ou mesmo nas ações de iniciativa pública condicionada à representação, no arrependimento posterior, né, está previsto no artigo 16 do Código Penal, se tem-se a mira, né, a reparação dos prejuízos por ela experimentados. Então, a gente traz aqui uma contextualização, pessoal, do entendimento, né, desse direcionamento do direito penal. A própria lei que criou os juizados especiais criminais, é uma lei 9.099 de 95, em seu artigo 62, né, depois de esclarecer, né, que o processo ele deverá ser orientado pelos critérios, né, de oralidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, ele afirma, né, os seus objetivos, que vão ser, sempre que possível, né, pessoal, a reparação dos danos sofridos pela vítima, né, e a aplicação da pena não privativa de liberdade. Então, essa privatização do direito penal, pessoal, a gente entende isso como uma outra via de reação do Estado, né, de agir para garantir o direito, né, do cidadão, do indivíduo que está ali sendo lesado, né, está sendo vítima de um processo contra outro que vem agir, tirando assim a sua liberdade, né, os seus direitos. O direito penal moderno, pessoal, e aí a gente vai apresentar aqui alguns pontos, a gente fazer o nosso intervalo. O direito penal moderno, ele se encontra, né, com um fenômeno quantitativo, que tem o seu desenvolvimento na parte especial. Não há um código, né, que nos últimos anos não haja aumentado o catálogo de delitos, né, com novos tipos penais, né, novas leis penais e uma forte agravação das penas. E a gente traz exemplos, pessoal, do chamado direito penal moderno, cujas previsões elas se fazem presentes na maioria dos códigos penais, principalmente nos países ocidentais. Então, a gente tem o direito penal do risco, né, antecipação de punições, o aumento, né, dos crimes de perigo abstrato, os delitos econômicos, né, crime organizado e lavagem de dinheiro, né, que a gente tem visto bastante nesse processo de evolução da nossa sociedade. A gente tem o direito penal ambiental, o terrorismo, né, também que é falado, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, os crimes cibernéticos, pessoal, algo extremamente atual, né, drogas, as mudanças de tratamento criminoso, né, enxergando, exergando, né, como um inimigo, o aumento da proteção a bens jurídicos abstratos com a saúde pública, o recrudescimento, né, das penas, bem como a dificuldade, pessoal, para a reintegração social do preso, aumentando o efetivo tempo, né, de cumprimento de pena e dificultando sua saída do cárcere, né, no que diz respeito à progressão do regime ou livramento condicional. Então, o direito penal moderno, pessoal, como se percebe, ele segue as orientações políticas criminais de um direito penal máximo, deixando de lado, né, muitas vezes, as garantias penais e processuais penais sobre o argumento, né, falso, em nossa opinião, de defesa da sociedade. Então, até aqui, pessoal, a gente apresentou um pouquinho, né, essas noções preliminares do direito penal, o entendimento, né, do direito, como ele evoluiu, né, os códigos que existiram na nossa vivência, né, social do Brasil, né, o processo histórico do Brasil tem acompanhado, né, essa questão da evolução do direito penal, não só do direito penal, mas dos outros. E aí,
após o nosso intervalo, pessoal, aproveita para beber uma água e poder se organizar para a gente continuar o nosso conteúdo. Então, a gente logo mais vai continuar aqui a apresentação do nosso tema, tá? Então, até já, pessoal!